A fibromialgia é uma síndrome reumática caracterizada por dores crônicas. Ela costuma ser acompanhada por fadiga e alterações no sono, na memória e no humor. Dor muscular generalizada e sensibilidade são os sintomas mais comuns. O projeto de extensão Convivendo com Síndrome de Fibromialgia, do curso de nutrição da Univale, oferece atendimento gratuito a mulheres com a síndrome. A iniciativa permite que as participantes liguem os sintomas físicos da dor crônica com aspectos sensitivos e emocionais da fibromialgia. Bom, os detalhes deste projeto a gente confere agora aqui no Viva Voz, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Junto comigo hoje, a acadêmica de jornalismo, Isabela Corrêa. Oi, Isabela. Boa tarde, Lisa, e também boa tarde a você que nos acompanha tanto pela rádio quanto também pela TV Univale. Nós gostamos sempre de convidar você para nos seguir nas nossas redes sociais. O Facebook é no facebook.com/VivaVozUnivale e pelo nosso Instagram, no @VivaVozUnivale. Bom, hoje a nossa convidada é a professora Ana Lígia Oliveira, fisioterapeuta e coordenadora do projeto de extensão. Bem-vinda ao programa. Obrigada pelo convite. Acho que é sempre importante a gente estar compartilhando os conhecimentos e as vivências da gente dentro e fora da universidade. Bom, fibromialgia é algo que parece que veio à tona, muita gente falando a respeito disso há pouco tempo, e é algo que está ganhando muito destaque, né, nos últimos tempos. Falei um pouquinho na abertura, a dor em alguns pontos do corpo é uma das características, mas você pode explicar melhor para a gente? Eu acho que é bem importante a gente fazer um breve apanhado histórico a respeito da fibromialgia. Porque as primeiras pesquisas acerca dos sintomas e das queixas dessas pessoas, elas advêm de 1853. E na época ela era caracterizada como uma fibrosite inflamatória, ou seja, uma inflamação da fibra muscular. Com o passar do tempo, ela foi atribuída a uma alergia alimentar, depois ela foi caracterizada como uma doença vinculada a determinadas histerias, e em 1990 é que o diagnóstico o conceito dela foi mundialmente aceito como uma doença reumática com sintomas psiquiátricos. E na época, para diagnosticar, e até hoje, é só por sinais e sintomas. Então, não existe um documento, que é a grande luta das pessoas que tem, que diga, não, você tem fibro por conta deste documento ou deste exame. Não existe, é por sinal e sintoma. Em 2015, nós tivemos uma outra modificação, também via Colégio Americano de Reumatologia, a respeito dos critérios diagnósticos. Então, tem um novo consenso. E é importante a gente salientar que o nome fibromialgia é dor muscular. Então, não dói osso e não dói junta, não dói juntura, não dói articulação. Mialgia, dor no músculo. Associada à alteração de sono. Não é que a pessoa não durma, ela até dorme, mas ela nunca consegue atingir ou tem dificuldade de atingir a fase do sono que a gente chama de fase do sono reparador ou sono REM. Com isso, ela não relaxa profundamente, ela não faz os seus reparos que precisa fazer, tem dificuldade de armazenar a memória e acorda com a sensação do despertar cansado. E mais associado a isso, tem sintomas de depressão, ansiedade e fadiga crônica. Então, para ter fibro, existe um instrumento que a gente aplica, que o clínico aplica, o reumatologista na maioria das vezes, e aí tem quantificação para isso, e a partir dessa quantificação fecha diagnóstico ou não. É bem importante a gente colocar que ela é uma síndrome feminina, de mulheres. De 1 a 2% da população mundial tem fibromialgia, isso não é pouco se a gente quantificar. E ela tem proporções, iniciou com proporção de 2 mulheres para um homem, depois foi para 9 mulheres para cada um homem, e hoje já existe proporção de 25 mulheres para cada um homem. A minha experiência é de 15 anos atendendo mulheres, somente mulheres. Uhum. Nós fizemos, em média, com a entrada, e daí depois a gente pode até falar um pouco do programa, 25, 30 mulheres por semestre, juntamente com suas famílias que nós atendemos. Professora, mas quem que está propício a desenvolver essa doença? Qual que é o perfil dessas pacientes? Eu acho que é bem interessante o verbo desenvolver, porque a pessoa não se contamina, ela desenvolve, né? O que os estudos trazem?
que há uma tendência, uma predisposição familiar. Então, geralmente, há assim, índices altos de mulheres com fibromialgia que tem uma tia com fibromialgia, que tem uma mãe com fibromialgia, que irmãs, as duas têm fibromialgia. Tem relação com a alimentação, tem relação com história de vida, tem relação com forma que enfrenta traumas ao longo da vida, tem relação com o uso de determinadas medicações, tem relação com determinados padrões de estresse. Tem N fatores que podem ser considerados fatores de risco, que talvez em pessoas que não têm essa predisposição isso não acarrete, as outras que têm essa predisposição sim. E é importante porque, assim, o que mais magoa e o que mais choca as pacientes é o fato de elas serem taxadas como poliqueixosas, que a doença é da cabeça delas, é do imaginário delas. E não, ela existe, né? A gente sabe, tem estudos que trabalham não nesse universo de dor crônica somente, mas outro universo de dor crônica, que há os centros de controle de dor em níveis suprassegmentares, cerebrais, eles são mais hiperativos, eles são mais sensíveis. Então, talvez uma mudança de tempo para a gente não aconteça nada, para as pessoas que têm fibromialgia, isso desencadeia crises com dores por todo o corpo. Bacana, até para, como você acabou de citar, lá em Portugal, a presidente da Associação Portuguesa de Doentes com a Fibromialgia, ela apoiou aos doentes que eles denunciem os médicos que não cumprem as orientações clínicas da Direção-Geral de Saúde e que ainda ousam dizer que a doença é imaginária. Professora, isso acaba acontecendo aqui no Brasil também? Acontece. Infelizmente, sim. É uma luta da gente. Tanto é que dia 12 de maio foi o Dia Mundial de Combate à Fibromialgia. Nós fizemos uma roda de conversa com as participantes e elas foram convidadas participantes de outros semestres, semestres anteriores. E a maior queixa delas é essa discriminação, esse estigma de poliqueixosas e essa falta de sensibilidade, acho que a gente até pode colocar isso, frente a alguém que tem sofrimento físico e emocional importante e que é visível. Uma mulher em crise de fibromialgia, se você estiver disposto a olhar para ela com sensibilidade, você vai perceber que ela está num estado de profundo sofrimento. Então, a gente tem essa luta para instituir os critérios diagnósticos, para que esses critérios diagnósticos sejam aplicados. Eles estão aí desde 2015 como referências nas revistas de maior peso científico do mundo e para que isso seja respeitado. A fibromialgia foi classificada como doença e teve CID a partir de 2017. Foi 2017 que ela teve um Código Internacional de Doenças, porque até então nem CID ela tinha. E aí a nossa maior dificuldade, na verdade, é na questão do diagnóstico, porque tem mulheres que têm e não são diagnosticadas, e tem mulheres, inclusive, que não têm e são diagnosticadas. Então, tem sempre uma inversão. Hoje, a proporção que não tem, aliás, que tem e não são diagnosticadas é maior, porque, inclusive, tem um certo cuidado com relação a isso. Nós vimos que, você já falou um pouquinho sobre isso, a questão do diagnóstico até pouco tempo era baseado nessa palpação de 18 pontos dolorosos no corpo, né? Mas esses critérios foram redefinidos, você já citou. O que mais mudou? Você já citou alguns critérios. O que foi mais diferente na forma de diagnosticar? Porque até a partir de 1990 se palpavam 18, que chamava pontos sensíveis, tinha que positivar 11. E essa dor tinha que estar presente com a queixa de dor há mais de 3 meses e ter padrão de ansiedade e depressão, se fechava diagnóstico. Hoje, a gente faz um mapeamento das regiões do corpo, começando desde pescoço até membro inferior, até os pés, nas regiões que geram dor. Então, assim, membro superior, braço direito, braço esquerdo. Se demonstra a região e a pessoa diz que tem ou não tem dor. Isso a gente chama de índice de dor generalizada e que tem um score para isso. Depois tem os sintomas cognitivos, que se mensura sono, fadiga e depressão.
E associado a isso, outros sintomas que a gente chama de sintomas somáticos, os SS, que é uma lista de sintomas e que vem na entrevista. Vamos citar alguns. Vertigem, dormência, incontinência urinária, amargo da boca, sensação de náusea, desconforto abdominal, síndrome do intestino irritado, dismenorreia, que é a cólica uterina, amenorreia, ausência de menstruação, irritabilidade intensa, isso tudo, sensação de peso no corpo, sensação de edema que não existe, mas elas têm essa sensação, formigamento que vem acompanhado de dormência, tudo isso é levantado como sintoma associado. Professora, e na última sexta-feira, que foi dia 11 de maio, foi realizada aqui na Univale uma roda de conversa sobre a síndrome da fibromialgia com pessoas pacientes do projeto de extensão, que a gente já citou, convivendo com a síndrome de fibromialgia. Ele também envolveu professores e acadêmicos da Escola de Ciências de Saúde aqui do campus. O que foi discutido, então, neste evento? É importante a gente colocar aqui esse projeto de extensão como modalidade de extensão, ele existe desde 2010. Quando eu comecei sozinha no ano de 2003, numa aventura, porque eu precisava, eu pesquisei fibromialgia na minha dissertação de mestrado e eu fui em busca de participantes de N para fazer a pesquisa. A pesquisa se instituiu e depois disso nunca mais a gente parou de trabalhar nesse universo. Em 2010, a professora Giovana do curso de psicologia entrou no projeto comigo, depois nós tivemos a entrada do curso de nutrição e agora em 2017, curso de farmácia e medicina. É uma professora que dá aula nos dois cursos com uma bolsista vinculada ao curso de medicina. Além disso, nós temos a participação direta dos médicos, das redes de apoio, das unidades básicas de saúde e dos reumatologistas que são vinculados ao município de Itajaí. Então, na verdade, todas essas áreas elas estão compõem conectadas. O projeto, né? Eu represento a coordenação porque estou vinculada ao curso de fisioterapia, mas nós somos um grande viés, um grande ir e vir. A gente está trabalhando o tempo inteiro na especialidade, mas um dando contribuição para o outro na interdisciplinaridade. Desde do ano de 2003 até agora, essas participantes foram convidadas para vir nessa roda de conversa. Então, para contribuir, para falar sobre isso. Na verdade, o que a gente busca dentro de um projeto de extensão com esse universo? Que a gente ofereça ferramentas para essas mulheres, para que elas se sintam empoderadas para irem atrás, não da cura, mas da diminuição dos seus sinais e sintomas e que elas tenham uma vida que consigam felicidade, que consigam prazer, que consigam bem-estar, que consigam se socializar, mesmo tendo dor. E que não deixe com que a dor seja o centro da vida delas. A dor também faz parte da vida delas, mas que elas tenham outras possibilidades. E foi sobre isso, a questão do combate, na verdade, pra gente, é a questão do enfrentamento, do empoderamento delas, e que não deixe de ser um empoderamento feminino no combate à sua dor crônica. Essa é a nossa luta. A gente tem que fazer um intervalinho, mas já voltamos a conversar com a professora Ana Lígia Oliveira. O assunto do programa de hoje é a fibromialgia. Já estamos de volta e hoje o assunto aqui no Viva Voz é a fibromialgia. A nossa convidada é a professora Ana Lígia Oliveira, que é fisioterapeuta e também coordenadora do projeto de extensão que nós vamos citar agora. Professora, como é que acontece então esse trabalho feito nesse projeto de extensão? Como é que é feito o acompanhamento dessas pacientes? Toda mulher que entra, para entrar no programa, ela entra pela clínica, pelo ambulatório de fisioterapia que se localiza no bloco F5. Então, ela faz a consulta clínica, que na maioria das vezes é com médico reumatologista ou com médico vinculado à estratégia da saúde da família, em alguns casos com psiquiatra. E com esse encaminhamento, ela precisa ter diagnóstico clínico. Quem dá o diagnóstico clínico é o médico. Ela vai com esse encaminhamento até o ambulatório e ela fica numa fila de espera, porque nós procedemos 2 chamadas por ano. Como é um programa dentro de um projeto de extensão, ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. Ele precisa estar bem articulado nesse sentido. Então, nós temos 2 chamadas por ano, março e agosto. E aí são semestrais as atividades.
Quando chega no mês de fevereiro e julho, a gente faz as chamadas e cada mulher é individualmente avaliada pela equipe. Então, ela é aplicado a ela instrumentos de depressão, de ansiedade, de sono, de dor, questão de quantificação de dor e os critérios diagnósticos preconizados de 2015 para cá. Depois que elas são avaliadas, elas são distribuídas em grupos e aí nós atendemos inicialmente elas e as famílias, que geralmente é um café da manhã num sábado de manhã. Para quê? Porque a grande queixa delas é que não são entendidas, não são compreendidas pelos familiares. Então, nós apresentamos o programa e colocamos a nossa intenção acerca daquele semestre de trabalho. E que a gente precisa ter familiar, as pessoas próximas como nossos parceiros. A gente institui acordos, né? Faz contratos. E aí, a partir disso, elas são atendidas nas quartas e nas sextas-feiras esse semestre. Então, elas vêm quarta-feira. Iniciam com nutrição, saem da nutrição, vão para a hidroterapia, saem da hidroterapia, vão para a orientação com a farmácia, que trabalha muito, e é muito interessante essa parte, a questão de gerenciamento do uso de medicação, de uma forma responsável. Nas sextas-feiras, elas começam com psicoterapia, que trabalha bem numa linha da terapia cognitivo-comportamental e de atenção plena, na questão de percepção do corpo, de viver o momento, de controle dessas emoções, que são emoções que danificam, que as danificam e pioram os sintomas. Depois elas fazem hidroterapia. A equipe ainda se reúne periodicamente para fazer as readequações e as adequações, e assim nós vamos durante todo o semestre. Nós temos participação de bolsistas de todos os cursos, de professores envolvidos de todos os cursos. O projeto ainda é cenário de pesquisa dos cursos envolvidos e nós estamos de portas abertas para quem quiser nos visitar e ser parceiro da gente nessa luta. No que a gente observa é que será que existe perspectiva de alta, de cura da fibromialgia? Não, nós não. É assim, ó, o conceito dela é uma doença crônica, não inflamatória, não progressiva, não degenerativa, que se caracteriza por dor músculo-esquelética generalizada com alguns sintomas psiquiátricos. Então, como ela é crônica, ela vai estar presente nesse corpo. Mas que a gente pode fazer controle dos sinais e sintomas. E é isso que o projeto busca. No sentido assim, uma mulher precisa se conhecer para detectar o que é que potencializa os sintomas no corpo dela. Então, comer muito açúcar, por exemplo, é pró-inflamatório. Na hora dá o bem-estar, mas depois aumenta a dor. Conversar com uma vizinha que é muito deprimida, que eu até tento ajudar, mas em algum momento vai piorar meus sinais e sintomas. Limpar a casa toda num único dia, que elas fazem muito. No outro dia tá quebrada, não consegue fazer nada. Então, a gente começa a estabelecer estratégias de autoconhecimento para elas fazerem escolhas que não gerem tanta dor ou que minimizem os sinais e sintomas. Bacana. Professora, estima-se que 2 a 3% da população brasileira sofra com essa doença. A gente consegue definir um perfil específico das pessoas mais atingidas ou mais propensas a desenvolver isso? Olha, os estudos até então colocavam que mulheres de 30 a 55 anos, que é uma faixa etária, né, larga, longa, tem maior risco. Mulheres com sintomas de depressão, ansiosas, que têm dificuldade para dormir, têm um maior risco. Mas eu, por exemplo, tenho lido muitos estudos que está se fazendo em leste europeu, no Oriente Médio. Eles estão pesquisando de forma pesada a respeito da fibromialgia em adolescentes. Então, em mulheres adolescentes. Então, em crianças tem estudo definindo fibromialgia. Então, as coisas, a doença se transforma e evolui junto com a evolução humana. Então, esses conceitos básicos a gente vê que caminham também para uma mudança nessa percepção. Eu não consigo te definir o que é mais risco ou menos risco. A gente observa pela experiência que a forma com que lidam com os sintomas ou com as adversidades da vida talvez se tornam um maior risco para isso.
E eu te explico isso com uma frase de uma fisioterapeuta francesa chamada Thérèse Bertherat, que eu tenho muita admiração, que ela diz que a história da vida de um ser humano está no corpo dela. Então, tudo que eu passei está registrado aonde? Onde é que está a memória das minhas alegrias, das minhas tristezas, daquilo que eu gostei de fazer, daquilo que eu não gostei de fazer? Onde é que está registrado? No meu corpo. E aí esse registro é respondido de uma forma ou de outra, dependendo de cada pessoa. Bom, a Lady Gaga é uma das celebridades que acabou divulgando, né, a doença, porque ela já tornou público que ela sofre com esses transtornos provocados pela fibromialgia, né? E ela chegou a cancelar muitos shows e tudo mais. O Rock in Rio do ano passado, ela não veio por conta de uma crise. Exatamente. E ela chegou a participar de um documentário, não sei se você chegou a ver, produzido pela Netflix, mostrando de que maneira a doença, a síndrome, atrapalha a vida dela. Faz diferença uma figura tão famosa como a Lady Gaga falar sobre este assunto para conscientização? Eu acho que faz toda a diferença, porque assim, quando eu me coloco no lugar do outro, quando eu sou capaz de ter empatia, eu observo que isso não acontece só comigo, né? Então, ela faz toda a diferença e principalmente para a gente não remeter que a Lady Gaga é uma pessoa que talvez tivesse todo o recurso econômico para buscar tratamento e mesmo assim ela permanece com as queixas e a gente observa pelo documentário o quanto isso gera sofrimento nela, quanto isso isola, o quanto isso gera inconformidade, né? Porque ter dor não é bom. Ter dor, vocês têm uma dor de cabeça, qualquer um de nós, a dor de cabeça é que vai dominar o dia da gente, não as outras coisas que a gente vivenciou. Então, acho que essa parceria, existe entidade de classe, existe associações que estão organizadas justamente para a gente tentar empoderar, para essas mulheres se empoderar para lutarem contra o seu processo de sofrimento. Professora, uma fisioterapeuta chamada Susan Lin King criou o ProFibro. É um aplicativo para os smartphones que auxilia portadores dessa doença no autocuidado. O projeto foi desenvolvido pelo doutorado dessa fisioterapeuta pela USP. Segundo ela, as funcionalidades dessa ferramenta foram concebidas com base em experiências clínicas e evidenciais científicas na literatura. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu adorei o aplicativo. Eu acho que o aplicativo traduz tudo aquilo que... Claro, que existe ainda, como tudo na vida, coisas para se melhorar. Mas ele tem uma linguagem, assim, muito acessível. Ele é um aplicativo de monitoramento, então monitora sinais e sintomas e dá dicas a respeito de saúde, de formas de minimizar. Ele acompanha o dia da mulher, pergunta, eu falo da mulher porque é a minha experiência, mas o dia do paciente, pergunta se já fez o exercício, coloca quanto tempo já fez, que está na hora de fazer. Ele monitora a respeito de alimento, que é tudo aquilo que a gente acredita no tratamento, no cuidado, na percepção para lidar com essas pessoas. Bom, a gente está indo para o finalzinho. Eu sei que a gente já falou longamente sobre fibromialgia, mas uma última palavra para quem pode estar sofrendo e talvez ainda não saiba. O que você diria, professora? Eu diria assim, a gente tem uma logo que diz que a nossa dentro do projeto, que é #commovimento, com aceitação, com alimentação saudável, sem dor. Acho que a gente pode traduzir isso assim e dizer para essas pessoas que não se isolem, que não fiquem em casa, que busquem recursos, que mesmo que elas batam em diferentes portas e essas portas não soem, não deem o eco o qual elas estejam precisando naquele momento, mas que elas não desistam. Existem leituras, o aplicativo é uma ferramenta que está à disposição, elas podem baixar e assim pensar na questão de levar uma vida mais próxima do saudável, evitar o açúcar demais, o remédio demais, a alimentação artificial demais. E eu sempre brinco com elas, olha, eu não tenho fibro, mas se eu resolvo na sexta-feira me deitar e só me levantar no domingo à noite de um final de semana de muita preguiça que eu tive, que eu passei no refrigerante final de semana todo, no chocolate, na besteira, tenho certeza que o meu domingo à noite eu vou estar quebrada. Eu vou estar toda doída. Então, quem tem
precisa se movimentar, porque eu preciso oxigenar meu músculo, eu preciso me movimentar, eu preciso estar próxima de uma vida mais saudável. Perfeito. A gente conversou com a professora Ana Lígia Oliveira, fisioterapeuta, coordenadora do projeto de extensão Convivendo com a Síndrome de Fibromialgia. Então, os contatos a partir aqui do posto de saúde, né, professora? Para quem quiser. Aqui é a Unidade Básica de Saúde, a nossa parceira do projeto é a doutora Rafaela Rosa, que é reumatologista e que faz os encaminhamentos, é com quem a gente trabalha direto. Tá bom. Okay, muito obrigada, então, pela presença. Eu que agradeço. E também nós agradecemos a você que nos acompanhou em mais um programa e até o próximo.